Fala aí galera, hoje está gravando um vídeo mostrando se vale a pena ou não investir em Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. Vendo aqui um pequeno resumo da empresa, a gente vê que a principal atuação é a extração de minerais e comercialização relacionada aos mesmos. A companhia trabalha com metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura e outros investimentos, também cobre, níquel e alguns outros minérios. Mas o principal é o minério de ferro. Além dessa atuação principal, a companhia também maneja empresas de terminais marítimos e portos, ferrovias e logísticas, através de outras empresas que são filiadas a elas, e opera também no ramo de energia elétrica e na siderurgia. Olhando um pouco para o resultado agora, onde a gente vê a receita em verde e o lucro em amarelo, a gente vê que é muito volátil. A gente vê que houve um crescimento da receita até 2021, agora voltou a decrescer. Esse resultado varia principalmente no lucro. Aí a gente vê que em 2014, por exemplo, teve um pequeno lucro de 219 milhões. Aí em 2015 teve um prejuízo muito grande de 46 bilhões. Depois voltou a ter lucro, teve prejuízo, um lucro muito alto em 2021 e agora está decrescendo. Isso acontece por quê? Justamente por causa do modelo de negócio da empresa, que é a parte de minérios, que é uma commodity e o preço varia muito. E varia principalmente em relação ao minério de ferro. A gente pode ver isso claramente aqui nos resultados da empresa. No primeiro trimestre de 2024, a gente vê que eles tiveram receita total de 8,45 bilhões. Olhando aqui para a informação do segmento, a gente pode ver quanto da receita vem do minério de ferro. Aqui a gente vê que aproximadamente 7 bilhões veio do minério de ferro, dos 8,45 bilhões total. Então, se a gente fizer essa receita do minério de ferro sobre a receita total, a gente vê qual que é o impacto do minério de ferro na receita em termos percentuais. Então a gente faz 7.025 dividido por 8.459. Então a gente chega aqui, 83% da receita da empresa vem do minério de ferro. Com 83% da receita vindo dessa fonte, a gente vê que mesmo ela comercializando níquel, cobre, outros minérios, com a parte de logística dos transportes, a gente vê que ela é extremamente dependente desse minério. E, por isso, o resultado varia muito, porque, como o ferro é uma commodity, ela varia de acordo com o preço do mercado internacional, e isso afeta muito os resultados da empresa. Olhando o preço do minério de ferro, a gente vê claramente como que o resultado da empresa depende desse preço. Olhando aqui em 2015, por exemplo, 2016, a gente vê que o minério de ferro estava nas mínimas. E se a gente olhar aqui os resultados, a gente vê que justamente em 2015 foi quando a empresa teve o maior prejuízo dela. E agora olhando ao contrário também. Se a gente vê em 2021, quando teve uma alta muito expressiva, olhando aqui para o gráfico da Vale, a gente vê que foi quando teve a maior receita e teve o maior lucro. Ou seja, os resultados acompanham basicamente o preço do minério de ferro. Então por isso vem um questionamento forte. Por que eu investiria na Vale ou em qualquer outra empresa mineradora, sendo que eu posso simplesmente comprar o minério de ferro? Isso ocorre por dois fatores principais. O primeiro é que se você comprar diretamente minério de ferro, você só vai poder colher frutos dele no dia que você vender. Enquanto na empresa não, porque ela paga dividendos, gera receita, e por isso você tem um fluxo de caixa. Você não é obrigado a vender a empresa para ter esse lucro que você teria com o minério de ferro. E na Vale a gente consegue ver claramente como vem esse fluxo de caixa para quem investe nela. Olhando aqui o gráfico dos dividendos pagos, a gente vê que ela pagou em todos os anos. Até em 2015, que teve prejuízo, 2016, que não estava tão bom, estava se recuperando. E a gente vê que principalmente nos melhores anos, como em 2021, o dividendo vem muito elevado. Ela vem decaindo por causa dos resultados, mas assim que o minério de ferro subir e os resultados voltarem a ser bons, a gente receberá um dividendo extraordinário de novo, assim como aconteceu em 2021. E o outro ponto é que a empresa pode tanto aumentar sua produção quanto melhorar sua margem. Isso faz com que a gente ganhe mais fluxo de caixa sem fazer nada. O que investindo no minério de ferro a gente não tem essa vantagem. Olhando para o gráfico do minério de ferro, a gente vê duas ocasiões em que o preço esteve muito elevado. Primeiro, a gente vê que em 2011 chegou a cerca de 187 dólares e em 2021 que chegou a 213. Você vê que foi um aumento de cerca de 15, 20%. Mas se a gente olhar os resultados, a gente vê que não foi só isso. Olhando aqui o que aconteceu em 2011 e 2021, a gente vê o quão expressivo foi esse aumento. A gente vê que em 2021
ele teve uma receita de 100 bilhões, passou para quase 300 bilhões e o lucro saiu de 37 bilhões para 121 bilhões. Isso mostra que a empresa tem a capacidade de aumentar suas margens, aumentar a produção, coisa que você não consegue fazer investindo diretamente no minério de ferro. Sabendo disso, então a gente pensa, nossa, eu quero que a Vale continue aumentando sua produção e aumentando suas margens, para que quando tem uma outra alta expressiva no minério de ferro, os resultados sejam ainda melhores. E nessa apresentação a gente vê que é exatamente isso que eles querem fazer. Indo aqui embaixo, onde tem um pequeno resumo que vai direto ao ponto, a gente vê o que eles querem fazer. Em 2023, eles tinham uma produção de 130 a 120 mil toneladas de minério de ferro. Para 2030, eles esperam que essa produção aumente para mais de 360 mil toneladas. Além disso, eles querem que o teor do ferro aumente, ou seja, eles querem um ferro de maior qualidade. Vai de 62,4% para 64%. Eles querem aumentar o prêmio médio, ou seja, eles querem melhorar as margens que eles têm com o minério de ferro. A gente vê que em 2023 esse prêmio era de 4 dólares por tonelada métrica, eles querem aumentar para entre 18 a 25 dólares por tonelada métrica. E com isso a empresa espera gerar entre 4 a 10 bilhões de dólares no EBITDA até 2030. Isso significa que a empresa está preocupada em gerar valor para o acionista, aumentando seu lucro, sua receita e também podendo elevar assim o fluxo de caixa. Outro ponto muito comum quando se fala de Vale é o risco político que tem nela. A gente vê muitas notícias como essa, como por exemplo do governo tentando emplacar alguém para ser CEO da Vale, e com isso o governo quer aumentar a presença nas ex-estatais, etc, etc. Mas a maioria dessas notícias não passam de rumor. Por quê? Porque o Lula sozinho não consegue botar alguém como CEO da empresa. A gente vê isso claramente aqui na composição acionária da Vale, porque a Vale é uma empresa que não tem controlador definido. Ou seja, para escolher o CEO, as pessoas vão lá, todos os acionistas vão lá votar, e assim eles escolhem o CEO. A gente vê, por exemplo, qual que é a participação do governo na Vale. A gente vê isso pela Prev, que é de 8,76%. Ou seja, o Lula pode querer muito, mas ele sozinho não consegue eleger alguém para ser o CEO. Ele precisaria de mais votos de outras pessoas e só assim ele poderia eleger alguém. Isso significa que esse risco é inexistente? Óbvio que não, porque 8% é até uma participação levemente relevante. Mas não é o Lula falar algo que vai acontecer e vai acabar a Vale, por exemplo. Então, na minha opinião, esse risco é muito baixo. Outro ponto importante é a recompra de ações, que a empresa vem fazendo desde 2021. A gente vê aqui nessa notícia que desde 2021 eles compraram quase 50 milhões de ações. Isso representa aproximadamente 22% do total dos papéis ordinários em circulação. Ou seja, agora quem estava investido na Vale desde 2021, por exemplo, aumentou sua participação sem fazer nada, simplesmente pela recompra, que gera muito valor para o acionista no longo prazo. Agora que a gente já sabe um pouco da empresa, sabe como ela funciona, quais são os riscos, quais são os planos dela para o futuro, vamos calcular o preço-teto. Para isso, primeiro a gente precisa saber qual é a política de dividendos vigente. Vindo aqui nesse relatório de 2020, a gente pode ver que o valor mínimo da remuneração será de 30% do EBITDA ajustado, menos o investimento corrente. Para fazer o nosso cálculo, a gente vai usar só o EBITDA ajustado, porque normalmente um investimento corrente não é muito significante e, quando ele é, eles pagam mais de 30%, de forma que a maioria das vezes o dividendo que eles pagam é 30% do EBITDA ajustado. Sabendo disso, eu vou pegar o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2024 e vou fazer a nossa projeção com base nesse resultado. Vindo aqui no relatório da Vale, a gente vê que o EBITDA ajustado foi de 3 bilhões 438 milhões. Então, vou lá jogar isso no Excel. É importante notar também que a Vale é uma empresa mundial e uma grande exportadora, e por isso ela publica seus resultados em dólares. O dólar alto beneficia a empresa, porque com ela vendendo para fora, ela vai receber uma moeda mais forte e com isso ela vai ter um resultado melhor do que ela teria se estivesse vendendo para o mercado interno. Agora, para fazer o resultado anual, eu vou pegar esse valor do primeiro trimestre e vou multiplicá-lo por 4. Sendo assim, a gente chega a 13 bilhões 752 milhões de EBITDA por ano. E agora eu vou pegar esse resultado que está em dólares e vou passar para real para a gente ter uma noção melhor do que vai acontecer na ótica da nossa moeda. Para isso eu vou pegar o Boletim Focus, que ele pega a média das expectativas do mercado.
Aqui ele diz que a expectativa do câmbio para 2024 é de 5,13, ou seja, esse é o valor do dólar que vai estar no final do ano, segundo os analistas. E agora, utilizando esse valor do dólar, vou encontrar o resultado anual em reais. Basta pegar o resultado anual e multiplicar pelo valor do dólar. E agora com isso a gente pode chegar nos dividendos. A gente viu lá, segundo as políticas da empresa, que o payout é de 30% desse EBITDA. Multiplicando o resultado pelo payout, a gente chega no valor de dividendos que a empresa pode pagar durante esse ano. Um valor de 21 bilhões 164 milhões. Mas quanto isso representa por ação? Para saber isso, na parte de conhecer a nossa empresa, a gente pode vir aqui embaixo e fazer o download das composições acionárias. Vendo aqui em maio, a gente vê que o total de ações, sem contar as ações da tesouraria, que são ações que vão ser canceladas devido ao programa de recompra, a gente vê que ela possui 4 bilhões 237 milhões 250.323. Então vamos lá colocar esse valor no Excel para fazer a conta. E agora, dividindo esse valor do dividendos a pagar pelo total de ações, a gente pode encontrar o DPA, ou seja, o dividendo por ação, que dá um valor de R$ 4,95 por ação. E agora, sabendo qual é o dividendo por ação, a gente pode calcular o preço teto. Basta a gente pegar esse dividendo por ação e dividir por 0,06. Com isso, a gente chegaria a um preço teto de R$ 82,55. Olhando as cotações da Vale, que estão atualmente R$ 61, a gente pode pensar que, nossa, a gente tem uma margem muito grande de segurança. A gente vê, inclusive, comparando com alguns analistas, que é basicamente esse preço que eles estão avaliando a empresa. A gente vê aqui, por exemplo, que a Safra, ela, em sua última avaliação, ela cortou o preço-alvo da Vale, mas mesmo assim está R$ 80, algo bem próximo do que a gente achou. O JP Morgan, por exemplo, está um pouco mais otimista. O preço-alvo deles atualmente é de R$ 99. O BB Investimentos, também com um número próximo do nosso, eles tinham de 89 e abaixaram para 80 esse preço-alvo. Dessa forma, a gente vê que mesmo com essa avaliação simples, a gente chega num preço-alvo próximo do que o mercado está projetando. Mas mesmo assim, eu acho esse número um pouco otimista. Então, para ter um pouco mais de margem de segurança, eu prefiro fazer esse preço teto dividido por 0,07. Com isso, chega um preço teto de 70,75. Outro ponto interessante também é anotar como o valor do dólar afeta essa nossa análise. Aqui a gente usou o valor de 5,13 para obter esse resultado. Mas e se o dólar estivesse mais alto, como está hoje? Olhando aqui o dólar hoje, a gente vê que ele está em 5,46. Se a gente fizer a projeção que esse vai ser o valor do dólar até o final do ano, quanto será que muda a nossa análise? Mudando aqui para 5,46, a gente vê que o preço teto aumenta muito, para 75,30. Ou seja, a gente vê que em um cenário adverso para a economia brasileira, como a Vale é uma grande exportadora, o preço alto do dólar ele é bom para a empresa. Então isso pode tranquilizar um pouco, sabendo que com a Vale a gente tem exposição ao mercado internacional e ao dólar. Mas para o preço teto final, eu vou deixar o valor das projeções dos analistas de 5,13 e com isso o meu preço teto final seria de 70,75. É isso, pessoal, até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, comenta. Qualquer dúvida pode comentar aí que eu vou estar respondendo. E até a próxima, pessoal. Valeu!